Olha só que quebra-cabeça interessante. Por que raios um psicólogo super famoso como Carl Jung ficaria tão, mas tão fascinado pela obra de um poeta francês lá do século XIX, o Gerard de Nerval? E não era um poeta qualquer. A gente está falando de alguém que escreveu das profundezas do que na época era simplesmente chamado de loucura. O próprio Jung olhou para essa obra, para essa exploração do irracional feita com uma arte e uma lucidez impressionante e disse que era algo de magnitude extraordinária. Fica a pergunta, né? O que foi que ele viu ali que todo mundo deixou passar? Para a gente começar a desvendar essa história, a primeira pista está nas palavras do próprio Nerval. Essa frase, tirada de uma carta, já prepara o terreno para o conflito central de toda essa análise. E não é só sobre um homem e a sua doença, não. É sobre uma verdadeira batalha entre duas maneiras de enxergar o mundo. E aqui estão os dois lados dessa batalha. De um lado, Asclépio, o deus grego da cura que vinha pelos sonhos, pelo mergulho no irracional. Do outro, Hipócrates, o pai da medicina científica, todo focado na razão, no diagnóstico, na cura. É exatamente essa tensão, sabe, entre o mítico e o clínico. É isso que vai ser a chave para decifrar não só a vida do Nerval, mas também a análise fascinante que o Jung fez dela. Certo, então vamos montar a primeira peça desse quebra-cabeça, o poeta Gerard de Nerval e a sua enigmática obra final. Nerval era um dos grandes nomes do romantismo francês. Um escritor de um brilhantismo literário imenso, mas cuja vida foi marcada por uma batalha constante com a própria saúde mental. Ele vivia numa espécie de montanha-russa, períodos de uma produtividade incrível, seguidos por crises profundas de insanidade. E essa dualidade acabou definindo tanto a vida quanto a obra dele. E foi um pouquinho antes da sua morte, lá em 1855, que ele escreveu Aurélia. Mas isso aqui não é uma ficção qualquer. É um relato autobiográfico das próprias visões dele, um mergulho corajoso e, ao mesmo tempo, aterrorizante na sua mente fragmentada. E o que se encontra dentro desse livro é, nossa, simplesmente fascinante. Aurélia é a crônica de uma mente em crise total. O personagem desce um submundo de sonhos, encontra um pássaro que fala, luta contra um espírito ameaçador que é, ao mesmo tempo, seu duplo e seu oponente. Ele viaja por mitos e por épocas diferentes. Aos olhos daquele tempo, era o diário de um louco. Então, como é que a medicina da época explicava tudo isso? Qual era o diagnóstico para essas visões? Bom, a resposta está toda na mentalidade médica do século XIX. Durante uma de suas crises, o Nerval foi internado na clínica do Dr. Émile Blanche. E aqui está a grande ironia. Foi o próprio Dr. Blanche que o incentivou a escrever sobre suas visões. Mas não como arte, claro, como terapia, como uma forma de se curar. E essa citação, nossa, ela ilustra perfeitamente qual era a intenção do tratamento. O Nerval entendeu o recado. Ele precisava escrever para expulsar o que ele mesmo chamou de fantasmagorias doentias. O objetivo era bem claro, esvaziar a mente do irracional e abrir espaço para, bem, noções mais saudáveis. Essa abordagem era conhecida como tratamento moral. Naquela época, moral significava mental, não físico. A ideia era bem simples. A razão podia e devia exorcizar os delírios. As visões do Nerval não eram mensagens a serem decifradas, eram sintomas a serem curados. E ponto final. Essa era a visão de Hipócrates em plena ação. Agora, vamos dar um salto no tempo. Quase 100 anos depois, outra mente brilhante se debruça sobre o mesmo caso. Mas dessa vez, com um conjunto de ferramentas radicalmente diferente. Estamos em 1945. Carl Jung faz uma palestra sobre Aurélia. E onde o Dr. Blanche e a medicina da sua época viam só doença, Jung enxergou um significado profundo. Ele não descartou as visões como fantasmagorias doentias. Pelo contrário, ele as analisou como símbolos poderosos que estavam vindo das profundezas da psique. A primeira ferramenta do Jung é o conceito do inconsciente. Para ele, não era um porão escuro de pensamentos reprimidos, não. Era um mundo interior, vasto, universal, quase como um oceano, que se comunica através da linguagem simbólica dos sonhos e das visões. A segunda ferramenta é a ânima. Jung teorizou que, dentro da psique masculina, existe uma personificação do feminino. Uma figura que, muitas vezes, age como uma ponte para o inconsciente. Uma espécie de guia para a alma. E, por fim, a sombra. Aquela parte de nós que a gente rejeita, o nosso outro lado mais escuro.
Para Jung, confrontar e integrar a sombra não é uma tarefa qualquer. É um dos passos mais difíceis, mas também dos mais essenciais no caminho do desenvolvimento psicológico de uma pessoa. Ok, então o ponto crucial é: como é que o Jung usou essas 3 ferramentas para decodificar a loucura do Nerval? Vamos ver, na prática, como essa reinterpretação toda acontece? Vamos começar pela figura da Aurélia. Para o Dr. Blanche, a resposta era óbvia. Uma fixação doentia numa mulher real. Uma atriz por quem o Nerval era declaradamente apaixonado. Mas para o Jung, ela era infinitamente mais do que isso. Ela era a ânima, a própria personificação da alma do Nerval, tentando desesperadamente guiá-lo. E aquele oponente ameaçador, o duplo que assombrava o Nerval? Para a medicina da época, era um sintoma clássico de paranoia. Para Jung, a resposta era outra. Aquele duplo era a sombra. Era o próprio Nerval, a parte de si mesmo que ele não conseguia encarar. Essa cena aqui é absolutamente central. Em um sonho, o protagonista de Nerval entra numa sala do trono. Um casamento está para acontecer, o noivo é o seu duplo. A noiva é a Aurélia. A reação dele é uma crise de fúria insana. Para o Jung, isso não é delírio. É um drama psicológico profundo se desenrolando, em símbolos. É o ego consciente lutando contra a sombra pela posse da sua própria alma, a ânima. E a tragédia, segundo Jung, não foi a loucura em si. Foi a falha do Nerval em entender a mensagem. Ele olhou para sua ânima, a portadora de uma mensagem divina, e viu só uma mulher comum. Ao fazer isso, ele rejeitou a conexão com a própria alma e perdeu a chance de se integrar. E isso tudo nos traz ao veredito final da investigação de Jung, uma conclusão que vira de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre o Nerval. A conclusão de Jung é, portanto, radical. Nerval não era só um paciente, ele era um explorador, um pioneiro meio que à força, mapeando um território universal da psique. Suas visões, sua loucura eram na verdade uma jornada, e o livro que o Dr. Blanche esperava que fosse a cura se tornou um mapa dessa jornada. Essa ideia se encaixa perfeitamente na visão maior que o Jung tinha sobre a arte. Ele acreditava que uma grande obra de arte transcende a vida pessoal do artista. Suas neuroses, ela se torna objetiva e impessoal. É por isso que uma obra como a Aurélia, que nasceu do sofrimento de um único homem, acaba tocando em verdades e padrões que pertencem a toda a humanidade. E assim, a história do Nerval, vista pelos olhos de Jung, nos deixa com uma pergunta que incomoda, sabe? Ao olhar para as profundezas da mente, onde é que se traça a linha? Quando uma visão é um sintoma que precisa de cura e quando é uma mensagem que precisa ser decifrada? A resposta talvez dependa de qual médico se consulte, Asclépio ou Hipócrates.